Embora não sejam muito conhecidos pelos brasileiros, o antigo reino de Kush e o antigo Império Axum foram muito importantes aí para a história da África. No caso do reino de Kush, esse reino surgiu aí meados do século 7 a.C. e ele durou até mais ou menos o século 2 depois de Cristo. E pelo mapa que vocês estão vendo na tela, vocês conseguem perceber que o reino de Kush, que está indicado aí por essa região na cor amarela, ficava ao sul do Egito. Isso mesmo, pessoal, o reino de Kush surgiu e se desenvolveu perto do Egito. Quanto ao aspecto econômico, o reino de Kush praticava o comércio e também explorava pedras preciosas e metais como o ouro e o ferro. Inclusive, no reino de Kush, os Kushitas chegaram a desenvolver a metalurgia. E como eu disse, o reino de Kush surgiu perto do Egito. E isso foi muito importante para a história desse antigo reino, porque as relações entre os Kushitas e os egípcios foram muito complexas. Como eles ficavam perto um do outro, esses dois povos às vezes faziam comércio um com o outro. Outras vezes eles preferiam aí ficar disputando por territórios, o que acabava provocando guerras entre eles. E essa proximidade também acabou proporcionando aí a possibilidade de que a cultura cuxita e a cultura egípcia pudessem ter vários contatos aí ao longo da história. A cultura cuxita, aliás, acabou assimilando vários aspectos da cultura egípcia. Se vocês observarem essa imagem que está aparecendo agora na tela, vejam que nós temos aí pirâmides localizadas em Meroe, que era a antiga capital cuxita. Elas não estão assim completamente preservadas, algumas aí na verdade estão em ruínas, mas pelo formato nós percebemos claramente aí a forma de pirâmides, ou seja, assim como os egípcios antigos, os cuxitas também erguiam esse tipo de construção aí no seu território. Outro aspecto marcante sobre a história do reino de Kush é a questão em torno do papel atribuído às mulheres naquela sociedade. As mulheres da família real do reino de Kush podiam ocupar cargos importantes, como por exemplo o cargo de sacerdotisa, o cargo de líder espiritual ou mesmo o cargo de governante, o cargo de Candace, como era conhecida aí a mulher que governava o reino de Kush. Sim, pessoal, em algumas épocas da história, o reino de Kush foi governado por mulheres e elas cuidavam de vários aspectos da vida do reino, como, por exemplo, relações diplomáticas, o exército, a administração, o comércio. É claro que, além dessa questão de gênero, havia também uma questão aí relativa ao grupo social que a pessoa pertencia. Então, quando nós falamos que as mulheres tinham um papel de destaque na sociedade do antigo reino de Kush, não se esqueçam, estamos falando das mulheres que pertenciam à família real ou às camadas mais altas da sociedade. As mulheres que pertenciam às camadas mais baixas não tinham esse tipo de privilégio ou esse tipo de prestígio. Nessa imagem que vocês estão vendo na tela, nós vemos aí uma representação de Aminatore, que foi uma rainha cuxita que viveu aí no século I antes de Cristo. E nós temos um elemento curioso nessa imagem. Se vocês observarem aqui à esquerda, nós temos a escrita egípcia e à direita nós temos a escrita cuxita, que era chamada também de meroíta. A escrita dos cuxitas, a forma de escrita adotada por eles, era inspirada nos hieróglifos egípcios. Ou seja, essa imagem mostra para a gente também a influência aí da cultura egípcia na cultura do reino de Kush. Já o antigo Império Axum surgiu, se desenvolveu aí nessa região que aparece agora indicada no mapa na cor amarela. E o Império Axum durou aí entre os séculos I e VIII depois de Cristo. Pela localização geográfica, vocês já conseguem perceber aí que o mar era importante para o Império Axum. Eu tenho aqui um outro mapa
no qual a gente consegue ver isso de maneira um pouco mais clara. Vejo que o Império Axum está aí nessa área, né, indicada pela cor amarela. Ele fica muito perto, né, do Mar Vermelho e também do Oceano Índico. Dada essa localização geográfica, o Império Axum acabou praticando o comércio marítimo com vários povos, inclusive na Índia, no Sudeste Asiático, na região da Arábia, nas áreas mais próximas aqui do Mar Mediterrâneo, como vocês estão vendo no mapa. Então, o Império Axum praticava o comércio por meio do mar com vários outros povos, e o comércio era uma atividade econômica importantíssima para eles. Esse ponto no litoral que vocês estão vendo aí, onde está escrito Adulis, mostra para a gente a localização de um porto muito importante para o Império Axum alguns séculos atrás. Era um porto por onde muitos navios saíam do Império Axum ou chegavam até o Império Axum, transportando aí os mais variados tipos de mercadorias. Mas o comércio marítimo não era a única atividade desenvolvida por eles. O Império Axum também praticava agricultura, a criação de animais e também a cunhagem de moedas. Só que a partir do século VII, já aí depois de Cristo, o Império Axum acabou entrando em declínio. Sim, pessoal, foi justamente na época da expansão do islamismo, da expansão dos povos aí muçulmanos, dos árabes muçulmanos, e que coincidiu também com uma época em que a produção agrícola do Império Axum entrou em declínio por conta de questões climáticas. Então a produção de alimentos do Império Axum acabou diminuindo aí a partir do século VII depois de Cristo, o que acabou provocando a entrada aí do Império Axum em um período de declínio, onde esse império foi pouco a pouco perdendo a importância. Mas nós temos também algumas imagens muito interessantes a respeito aí desse império. Eu acabei de comentar que o Império Axum cunhava moedas, e nós temos aqui moedas do antigo Império Axum. Essas moedas aí, para vocês terem uma ideia, são de meados do ano 400 depois de Cristo, ou seja, são moedas aí muito antigas, cunhadas em ouro, que também era importante dentro do Império Axum. E na questão aí da arquitetura, da construção de monumentos, o Império Axum também construía esse tipo de monumento. É uma espécie de obelisco, trata-se de uma estela de pedra. Eles construíam esse tipo de monumento, geralmente para indicar acontecimentos importantes, né, da sua história, e também para indicar onde estavam enterrados os membros aí da realeza do Império Axum. Então são monumentos aí que nós temos inscrições neles, né, contando as lendas, as histórias aí do antigo Império Axum. Esse tipo de monumento foi comum até mais ou menos aí o século IV depois de Cristo. Depois, no Império Axum, começou também, né, a se ter aí a presença muito forte do cristianismo. Inclusive o rei Ezana acabou se convertendo ao cristianismo em 330, e aí o pessoal do antigo Império Axum parou de construir esse tipo de monumento. Mas esse tipo de monumento continua, alguns, né, deles continuam ainda em pé até os dias de hoje, e hoje são locais aí para visitação de turistas que vão conhecer aquela região do continente africano. Se você achou que esse vídeo foi útil para aprender um pouco sobre o antigo reino de Kush e o antigo Império Axum, que existiram na África alguns séculos atrás, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal e compartilha esse vídeo com as demais pessoas que estão estudando um pouco sobre a história da África. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!